Bom dia, irmãos. Vamos para mais uma mensagem. Riano Junqueira e Ronaldo Fagundes. Inexplicável. Mais uma mensagem. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e por mim extravagante, infinito e por ti. Todo mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Mais uma mensagem. Fazer uma oração para nós começar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, chegamos no final de todas as coisas e que as pessoas pegam do Zap, que a Bíblia vai ser procurada e faz o ano bíblico. Eu já fiz um, vou fazer o outro. Guia nós para o céu, para o alto, não para o baixo, que vai ser o mundo aqui, lago de fogo. Não quero nem me esperar sobre uma geração. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem hoje é Babel, Babilônia e a Besta. Vamos para Gênesis 10, Gênesis 11, Gênesis 11, 7, Babel. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, e espalhou as nações todo canto da terra, sem entender as línguas, que as línguas estranhas, que uns dizem que é o dom de línguas que ninguém entende, que é o batismo do Espírito Santo, mas não é não, porque o dom de línguas estranhas é para os infiéis, o dom de profetizar é para os cristãos e não para os descrentes, desde que a pessoa fala para Deus. Agora, na Torre de Babel, Cã, filho de Noé, dele surgiu Nimrod. Gênesis 10, 8. Nimrod foi a Torre de Babel. Gênesis 10, 8. Os descendentes de Noé. 10:1, agora 10:8. E Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Nimrod teve casado com Semiras, e o filho Tamuz, Ezequiel 8:14. Semiras foi a mãe de Tamuz, que Nimrod morreu, adorador do sol, e Semiras da Lua. Começou o Natal lá, há mais 3.500 anos atrás, 25 de dezembro, a morte de Tamuz, e Nimrod morreu. Semiras casou com o próprio filho Tamuz. Há uns indícios que ela é parente da prostituta Jezabel, que está aí, uma das igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse 2:19, que você que tem o espírito da prostituta Jezabel, que foi morta por cães ferozes, perseguiu o povo de Deus e Elias para matar. Aí a primeira trindade, Babilônia, Babel, Babilônia e Babel, Nimrod, Semiras e Tamuz, e depois a besta. E segundo, essa que eu estou falando. E aí Tamuz foi para o mato, morreu, nasceu um pau podre, que chama pinheiro. Vamos chegar lá, 2 já trindade. Vamos para a terceira trindade diabólica. A terceira trindade diabólica. Aparece Babilônia, vai aparecer em Reis, 2 Reis 25:11. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os debaldes que se renderam ao rei de Babilônia, e mais multidões. E tinha um rei Zedequias, que tomou Nabucodonosor, já lá no estado de Daniel, e depois Nabucodonosor tomou e cegou ele dos 2 olhos e matou os outros. Agora nós estamos na terceira trindade diabólica. E lá em Nabucodonosor fala que aos 3 partes da estátua, prata, o bronze, que é a cabeça leão, Babilônia,
os braços e o peito, prata, medopécia, o leopardo, e os quadris de bronze, um urso, 3 costelas na boca, Babilônia, Egito e Assíria. E o quarto animal, muito assustador, que tem 7 cabeças e 10 chifres, respeitando os irmãos católicos, que é Roma no Novo Testamento. Daniel não pode ler sem Roma. Muito bem. E esses 3 reinos pagãos adoravam Nimrod, Semiras e Tamu, deus do sol, ela deus da lua e o Natal, e o filho Tamuz. E ela casou com o próprio filho. Então, vamos para a terceira trindade satânica. Mudou os nomes. Passou a ser chamado Nimrod, passou a ser chamado de Órises, Semiras de Ósis e Tamuz de Olos. Terceira trindade diabólica. Agora nós vamos para a quarta trindade diabólica. Vou caçar aqui. Quarta trindade diabólica. Terceira trindade diabólica. Agora vamos para a quarta trindade diabólica. Apocalipse 16, 12. Vi sair da boca do dragão, da boca do falso profeta, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São curas prodígios, que é a união na estátua de Nabucodonosor, a besta de Apocalipse 17, 3 e 13, 1. 7 cabeças e 10 chifres. Roma, que está sitiada de 7 montes, Aventino, Palatino, Pinal, Célio e Esquilino. Certo? E 3, né? Quarto, Apocalipse 16, quarta trindade. E Apocalipse 3, 1, vi sair do mar uma besta que tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu seu poder e a sua autoridade. A quinta trindade. A sexta, a besta da terra, que recebeu o poder da primeira besta, que tinha 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como o dragão, Estados Unidos. Já a sexta trindade diabólica. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, que faz até fogo do céu cair às vistas dos homens. Agora vamos à sétima, acho que agora é a quinta, a sexta. A sexta trindade, Maria junto com Jesus e o Papa, que substitui o Espírito Santo. No século III, que Roma Imperial, que a Igreja Católica era cristã, tirou 870 capítulos da Bíblia, tirou o 9º mandamento, aboliu o casamento para separar, não desejar mais teu próximo. O 4º sábado colocou o domingo. O 3º tirou, não tomar o nome do seu Deus em vão, já vai 3 mandamentos. E o 2º colocou para adorar imagem, que é para não adorar imagem de escultura. Nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo da água. Não curvará a essa, não prestará culto. Porque o Senhor teu Deus te vida cuidado dos pais aos filhos, até a 3ª, 4ª geração, porque me amam e guarda os meus mandamentos. Então a lei, na lei já está falando 2 vezes na lei aqui, o 2º mandamento, os meus mandamentos, a lei, os 10, e o 4º mandamento, o sábado, que é da lei. 3 vezes fala na lei. E umas pessoas falaram assim, já que pode adorar tudo quando tem imagem, vamos fazer uma estátua de Satanás lá no Rio Grande do Sul, não pode registrar. É mais pecado adorar uma imagem ou Satanás? Não, tudo é a mesma coisa, certo? Chegou a esse ponto. Muito bem, é por isso que ela é confusão de religiões. Beleza. O Papa representando Cristo. Quem é que representa Cristo? João, vamos para João 14, representante de Cristo aqui, ó, João 14,
João 14, 26. João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra é que ouviste a mim, não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos para mais um do Espírito Santo aqui. 16. Deixa eu ver aqui. João 14, 15. Vocês guardarão os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos de meu Pai. E eu rogarei a ele enviará outro Consolador, Espírito Santo da verdade, no qual o mundo não conhece, porque não pode receber, e ele estará com vocês para sempre, e eu não deixarei vocês órfãos. Como que é o Papa? Respeitando os irmãos católicos, diz que a Igreja Católica, o primeiro Papa foi Pedro. Atos 2 aqui, fala, o Atos 1, que Herodes, que foi o segundo Herodes que o primeiro o Espírito Santo matou, que foi para matar Cristo, prendeu Pedro e Tiago e assassinou Pedro. Como que foi o primeiro Papa? E em Roma Imperial contaminou a Igreja Católica Cristã nos 321 anos depois, e o Papa Eusébio, certo? E agora a sexta trindade. A igreja, por ser o corpo de Cristo, pode mudar a Bíblia, e aí no caso Jesus é o cabeça. Mas se Jesus sair da cabeça, ou a cabeça sair do corpo, o corpo é morto. Viu onde chegou? Certo? Porque João 17, Jesus falou: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Pai senão por mim. E Maria, mãe de Jesus, também, Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, ela intercede porque ela foi de muita fé. E Maria, segundo a Bíblia, está no pó da terra. Deus não é Deus dos mortos, sim dos vivos. Deus não tem prazer na morte de ímpio, mas que o ímpio se converta. Certo? E Eclesiastes 9:5. Tudo que tiver a mão fazer, eu faço. Para a sepultura, para onde vai, não há obras nem projeto nenhum. Certo? E debaixo do sol. Jesus foi comparou a morte como o sono. Ele passou pela morte, ele conhece a morte. Certo? E a imortalidade da alma. E o sábado, que futuramente, em breve vai ser o domingo, porque em 1998, João Paulo II escreveu uma carta Dies Domini. A iminência do terceiro milênio nos convida a refletir com o maior ímpeto verdadeiro sentido do domingo. Doravante. Isso será uma característica que seguirão os cristãos do mundo circunstante a celebração do domingo como elemento qualificante da verdadeira identidade cristã. É necessário que todos os cristãos se esforcem para que esse dia seja santificado por todos os cantos. Já que eu estou na sexta trindade diabólica, eu vou falar aqui por que é o domingo. A besta, em Apocalipse 13:16, vai dar um sinal na mão ou na testa para comprar e vender. O sinal de Deus em Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12 é um dia de adoração, é o sábado. Santificai os meus sábados, porque serve de sinal entre mim e vós, para que trabalhe com o vosso Deus, que eu vos santifico. Dando Cristo e o Espírito Santo. João 3:16, o Espírito Santo aqui agora, porque Deus amou o mundo tal, mas Deus sou um convite para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. E o que ela tirou na Bíblia, os 870 capítulos e 5 mandamentos da Bíblia, Apocalipse 22:19, se alguém tirar uma letra das palavras desse livro, Deus tirará a sua parte na árvore que está no meio do jardim da vida. E 2 Timóteo 3:16 diz que toda a escritura é para a justiça e perfeição do homem. E agora,
no século III, o imperador Constantino e o Papa Eusébio. E aí teve a veneração a Maria também, que foi no ano 431, que ela recebeu o título no concílio de Éfeso, certo? Pelo bispo. Maria era mulher de oração e perfeito foi só Jesus. Jesus nos entrega os filhos dele a Maria para ela interceder. Olha só a mentirada. E ela era virgem. Será que Jesus não poderia caçar as filhas de Filipe, que era profeta, mais do que um cristão? Ou Débora, que era juiz e profeta? Não. Será que Jesus não pegaria o Moisés? Ou o anjo Gabriel? Não. Tinha Deus e Espírito Santo para poder pegar. Assim como só homem entrou pecado no mundo, assim pelo só homem veio a salvação a todos, Cristo, e a morte também pelo um só homem, e a vida. Deus pode salvar totalmente aquele que chega por ele, por meio de Cristo, sempre para interceder por nós. E o plano de salvação antes da fundação do mundo é 1 Pedro 1,19, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus no Velho Testamento foi o cordeiro inocente por bem e por mal, o animal. No Novo, inocente por mal e consciente por bem. Jesus, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Nós estamos sendo salvos no Jesus que veio. Os do Velho Testamento foi salvo no Jesus que viria. Mas não derramou o sangue. Deus, como tem poder, plano de salvação no mundo, ele fez o cordeiro, não está na Bíblia, eu não vou provar. Jogou os pecados, que nem vai cair em Lúcifer agora no milênio. O Jesus tem uma grande cadeia na mão e a chave da morte e do inferno, o anjo que desceu do céu, a segunda vinda de Cristo, que vai ser a trevas 1000 anos, o sol que está dizendo que é a lua, vai deixar de escolher, Joel 2,28, Atos 2,14 e Mateus 24,29. O sol se tornará como saco de cinza, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a estrela cairá no firmamento, de sorte que todo aquele que vincular o nome do Senhor será salvo. E eu já disse, né, a sexta trindade. Agora só a sexta trindade. E a sétima trindade, as três bestas. Não teve a Babilônia, Babel e besta? A primeira besta é Roma. Apocalipse 17, viu uma mulher prostituta montada numa besta, a igreja. A segunda besta, Apocalipse 13, 11, os Estados Unidos, viu uma besta sair da terra, parecia cordeiro, mas falava como dragão de 2 chifres. E a terceira besta, a França, 1930, ela queimou todas as Bíblias. Apocalipse 17, quer ver? Apocalipse 17, Apocalipse 17, e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E se admirarão vendo a besta que era, e já e não é, e mais há que de vir. A França. Até falaram que Emmanuel Macron era cotado para ser o anticristo. Mas Deus quer salvar todo mundo. Agora vamos para a divindade de Deus. E a árvore de Natal, os braços simbolizam Nimrod. A estrela de 5 pontas simboliza Bafomé, Satanás. Semiras, a mulher. O filho Tamuz, Eva, Adão e Caim, comemorando a perdição do homem.
Roma comemora dia 25 de dezembro e mais gente ainda. Deuteronômio 16, 21, Deus disse: não colocará árvore nenhuma e nem planta no altar do Senhor. Eu sou o Senhor. Agora, a primeira divindade de Deus, o sábado, quando Deus santificou, lá em Isaías 6, 2 ou 3, diz que os anjos prostam diante de Deus e falam: santo, santo, santo é o Senhor. A palavra santificar, tá? A divindade santificou, abençoou e descansou. Tá a divindade. E aqui também tá a divindade, ó, pela segunda vez. Agora vamos, abençoou o Espírito Santo, que é representante de Cristo, que intercede por nós, certo? E quando descansou, é que Jesus cansou e morreu por nossos pecados, descansou no sábado na tumba. E Lucas 4,16 diz que era de costume de Cristo ir à sinagoga ao sábado e deram o livro do profeta Isaías, certo? Então aí acho que já teve umas 3 divindades de Deus, certo? Vamos para a quarta. A quarta divindade: a criação, a família e o Criador e Salvador também. Quarta. A quinta divindade de Deus. Vale lembrar que Deus desceu a primeira vez na Torre de Babel, segunda vez, na primeira vez Noé, segunda vez Torre de Babel, terceira vez Santuário de Moisés, e vai descer tá descendo a quarta vez de Apocalipse 18, 1, anjo que desceu do céu e até se iluminou com a sua glória. Quarta vez vai estar descendo. A última finalização da pregação do Evangelho, quando falou o anjo do céu, é o próprio Deus. E a quinta vez, a Nova Jerusalém, depois de 1000 anos, para destruir Satanás e o ímpio, vão vir de 4 cantos da terra. Apocalipse 20, de 7 a 12, para tomar do santo. Gente sem cabeça e tudo, aí vai. Aí sim, aí Roma está sem cabeça. Enquanto não chegar, nós não tem pressa não, tem 1000 anos no céu, certo? Muito bem. Vamos para a quinta e sexta divindade de Deus. As 3 mensagens angelicais. Primeiro anjo tema a Deus, segundo anjo caiu Babilônia, terceiro anjo, se alguém adora a besta. Certo? Acho que a sexta é a sexta divindade de Deus. Agora, a sétima divindade de Deus, João 1:1. No princípio era o verbo estava com a palavra, nada do que foi feito se fez sem ele, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. E João 14:15, a oitava, tá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nona, o batismo de Cristo, a voz que vinha do céu, esse é o meu filho amado, quem me compraz, Mateus 3:8. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba e Jesus. E a nona divindade, na Gênesis 1:27, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A 10ª divindade é Êxodo 18, verso 3. Abraão saiu nos carvalhais no fundo da casa, viu 3 homens vestidos de branco e voltou e falou: não sabia que o senhor estava aqui. A nona. Agora vamos para a 10ª divindade. A 10ª divindade. Jesus falou: eu e o meu Pai somos um, e o Espírito Santo. 11ª, maior que está dentro de vós do que o que está no mundo. Quando eu batizo nas águas, os 3. 11ª divindade. A 12ª divindade, o remanescente de Apocalipse 12:17.
os que guardam os mandamentos de Deus, testemunho de Cristo e tem o Espírito Santo também. 3, 12ª divindade divina contra as 6 ou 7 trindade diabólica. Começou com Babel, Babilônia e a besta, certo? Eu já falei, Isaías 6:3. Agora vamos ver aqui se tem mais. Jesus fala Maria. Jesus tomou Maria emprestado para receber a nossa natureza carnal e pecadora. 4 coisas. Maria, que é idolatrada, está morta no pó da terra. Jesus precisasse de outra, ele chamava o Espírito Santo de Deus para morrer junto com ele, receber a carne humana, mas o cortejo do pecado é igual da graça, da justiça, da verdade. Maria, o jumentinho que saiu de Jerusalém quando ele foi, para ele não ser morto quando ele nascesse, quando ele saiu de Jerusalém, a cruz de Barrabás e a sepultura de José da Minata. Essas 4 coisas Jesus tomou emprestado. E Jesus falou: as raposas e seus covis têm onde fazer os seus ninhos, mas o Filho do Homem nem tem se repinar a cabeça. Por quê? Porque Jesus, para dar o exemplo, ele não teve bens nenhum aqui. Quando ele falou: arranje em bolsas que não estragam, deposite suas riquezas no céu, porque lá nenhum ladrão pode derrubar, nenhuma taça pode destruir. A traça é ferrugem, Roma, o 4º reino. Vamos supor, muito carro, lata, que não é pecado, mas causa destruição e causa praga, certo? É os pés de ferro misturado com ferro, barro e lodo. Daniel 2:31. Eu já falei os 3 reinos, o 4º, e é o Satanás querendo ser criador do homem, porque o barro é lá embaixo. Deus fez o homem do barro, entendeu bem? A falsa salvação diabólica começou no céu. Eu já disse, teve a trindade dele, a terça parte dos anjos, e tem a divindade de Deus na lei, que divide 3.3 e um pouquinho dá 10, que é os 10 dedos da mão do homem, a lei de Deus, os dedos do pé, só o bem e os mandamentos. E Provérbios 3:1, guarde os meus mandamentos, atam nas tuas mãos, e eles aumentarão os teus dias de vida e achará graça diante do Senhor. Jesus, a graça. E o Messias fala em Salmos, parece que é 32, já fala. O Filho do Homem, Ezequiel, também fala. 28:12, expulsou o rei de Tiro, que é Satanás. O que fala rei de Tiro? Tiro mata, certo? Então, muito bem. Então, o que acontece? Agora, o Dia das Mães foi comemorado, foi estipulado nos Estados Unidos no ano 1908 com a mulher chamada Damares. Ela era mãe. Aí pôs, agora no Brasil, 12 de maio, ou 10, Dia das Mães, tirando Deus fora e Jesus e o Espírito Santo. Nós temos que adorar quem? É Criador ou a criatura? Lembra da mensagem do primeiro anjo? Jesus falou: aí está vindo Deus desse século, que cegou os olhos dos incrédulos. Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos para não possa ver. Porque você adorar a criatura aqui, ela vai ser destruída. Dia dos Pais, Dia das Mães, e 1º de novembro também tem o dia de todos os santos. Nem Moisés, nem o anjo Gabriel, que foi adorado, o anjo Gabriel não faça isso. Eu também sou conceito, adore a Deus. E o animal muito assustador, Daniel 7:7, tinha olhos e boca e rosto, falava com arrogância, 10 chifres, quebrou 3, nasceu 1, subiu à superfície da terra, falava com blasfema contra Deus, entrou no santuário, deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Daniel 8:12.
E um dos anciões perguntou: quanto tempo durará a visão nojenta e a verdade deitada por terra? Até 2.300 estados de manhã o santuário será purificado. É 490 anos que Jesus deu para os judeus, Daniel 9:24, com mais menos 2.300 estados de manhã, dá 1.810 que Jesus entrou num lugar santo, que na tenda de Moisés era uma vez por ano, ao dia de juízo, e agora a sétima igreja, Laodiceia Adventista, que começou em 1844, tira a idade de Cristo fora. Aí Jesus pulou para o lugar santíssimo para interceder por nós e purificar o santuário, tirar da memória dos anjos e lá do céu dos anciões as podridão do pecado. Hebreus 9 fala 24. E Hebreus 8:1, agora temos um sumo sacerdote que penetrou no lugar santíssimo para interceder por nós em tempo oportuno e purificar o santuário. Não foi adventista não, foi 2.000 anos aí atrás, quando Jesus esteve aqui. O livro de Hebreus foi Hebreus que foi escrito pelo apóstolo Paulo 34 anos. E a Igreja Católica comemora a ressurreição de Cristo no domingo e na criação, primeiro dia. Mas no primeiro dia Deus estava trabalhando, no sétimo ele descansou porque o pecado ia entrar. Por isso que a criação foi provisória, certo? E o seguidor de cruz comemora em Romanos 6:2, depois que ele aceita toda a verdade, a graça e os mandamentos que Jesus falou em Mateus 5:17, se Jesus não mentiu, se Jesus não aboliu, porque se ele aboliu, ele tinha pecado. Ela mesma fala que quem quer ir para a verdade, vai para a adventista, que foi ela que mudou a lei, não foi Jesus que aboliu, antes não teve jeito, certo? E quando eu sepulto nas águas e ressuscito para uma nova vida junto com Cristo, certo? E 3 vezes a Santa Ceia, que é o vinho sem suco, e o pão, que é o corpo de Cristo, lava pés, renovando o batismo. E Jeremias, Babilônia começou em Jeremias também, 52, com Nabucodonosor, olha. E prepararam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Riblá, na terra de Amate, e o qual lhe lavrou ali a 70. E o rei de Babilônia o degolou, Zedequias, cegou ele dos 2 olhos que ele tinha tomado, e fez o rio passar por o rio Eufrates, que está secando agora, passar debaixo de Babilônia, para o Armagedon, que também vai acontecer a mesma coisa lá em Jerusalém. Aí os judeus estão convertendo. E lá no Irã, as mulheres Jesus estão sonhando com Jesus, e os anjos aparecendo nelas, e estão congregando à noite no escuro, que a cada 8 minutos um cristão é morto no mundo, que Jesus já está voltando. Enquanto uma mensagem dessa de meia hora, pessoas acham na mão e não quer. E 2 fogos vai queimar, o sol abrasar e o fogo enxofre, que vai queimar de acordo com a pessoa fazer de errado. Quem muita chicotada dá, muita chicotada receberá. Nós estamos com o pé no paraíso para tirar o pé do mundo do abismo, certo? Por isso que Deus tem os profetas verdadeiros e ele põe um sinal, Números 12:6, nem um pássaro branco em mim na terra. A porta da graça está se fechando, das águas virando sangue. E o furor de Deus está sendo derramado, sabe por quê? Porque teve o sábado lá e tem em Apocalipse 11, as 2 testemunhas, Moisés e Elias, vão pegar para os judeus, poder água e sangue e o céu para parar de chover. Ezequiel 22:22-26, o seu sacerdote contamina o meu santuário, fala o santo profano e o profano santo, o puro imundo e imundo puro, e dos meus sábados escondem os seus rostos, por isso mesmo sou profanado no meio deles. Por isso derramarei o meu furor e a minha ira, as pitadas das pragas, os vulcões, o sangue, a água em sangue. Então muita gente vai desejar não ter nascido, vai morrer de arrependida, porque teve a salvação na mão, meia hora,
banhando, comendo, que eu não achei que caminhei 40 quilômetros para o caminho de Deus em 97 a cavalo, todo fim de semana, durante 22 anos. E saí, sou profeta, que eu já entrei como profeta. E eu acho que eu represento Moisés em Atos 3:22, que ele tem um representante. Quem não ouvir esse profeta será exterminado no meio do povo de Deus. E Maria, que tem mais fé, é o Abraão, pai da fé. Atos 3:22, disse Moisés: eis que Deus levantará um profeta semelhante a mim, a eles ouvirem tudo. Todo aquele que não ouvir esse profeta será separado do meu povo. E começando por Samuel, todos os profetas, vós sois filhos de Abraão, pai da fé. Agora, Satanás diz que é Maria. Entendeu? Bem, Maria nem sabe, né, que ela está na para a terra. Os 24 anciões provavelmente ressuscitou quando Jesus morreu, que a sepultura abriu e eles entraram na cidade pelas portas. Apocalipse, Mateus 7, Apocalipse 7, 2, 4, 144 mil. Certo? De Apocalipse 7:13. E vamos às 7 igrejas. Apocalipse começa com bem-aventurado aquele que lê, ouve e obedece as palavras dessa profecia, que o fim está próximo. E no Apocalipse 22:20 fala: amém, vem sem demora. E Apocalipse 1 fala nos 7 espíritos das 7 igrejas, que o último é adventista, 1810, foi 1844. Olha aqui, ó, Apocalipse 1:16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando já a sua força resplandece. Segundo Tessalonicenses 2:10, será revelado o homem da perdição, o filho da perdição, o mundo da iniquidade, no qual o Senhor matará com o sopro que sai da sua boca. E a espada é o cavalo branco de Apocalipse, que vem regerá as nações com jetro de ferro, sai da sua boca. E em Isaías 9, certo? É simbólico. No litoral, sopro. Que Deus, com sopro, Deus não deu a vida. Com sopro, ele tira a vida dos que morrem. E se tiver algum maluco igual Satanás que perder a eternidade para ir para o lago de fogo, Jesus vai tirar o sopro da boca dele. E os animais vão morrer antes. Vai virar uma cafarnicina, e o povo de Deus vai ter oxigênio, certo? Por isso que Jesus ainda veio. Dos seus pés, sou desta dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro ou o último. Jesus, sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o antes e o depois. Conheço o fim desde o princípio. E o que vive e fui morto, mas eis aqui, antes da fundação do mundo, e na cruz, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 20, verso: um anjo que desceu do céu, com a cadeia na mão, prendeu o dragão, que é a escuridão aqui, trevas, a primeira praga lá, a escuridão, para não mais enganar as nações, pôs selo nele para não mais enganar, prendeu na cadeia, na prisão, e pôs selo para não enganar a nação, mesmo de Caim. E escreve: tem visto a que são e as que hão de, destas hão de coisas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão são os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, o Espírito Santo. E os 7 castiçais, que são as 7 igrejas, esteve na época de Moisés lá do santuário. E Apocalipse 11:18, chegou a hora de Deus dar o galardão aos servos dos profetas, julgar os mortos, destruir o que destrói a terra. Vi o santuário aberto e a arca da aliança, houve vozes, relâmpago e trovões, que tinha no dia de juízo, que era o 7º mês do 10º dia, que eu sou do dia, que eu sou do mês de julho, do dia 10 de julho, certo? E lá no Zap, lá no YouTube,
Tá P, profeta, os vídeos que eu não gravo mais, e o P, os vídeos que eu gravo. Mas o caminho é estreito para todo mundo, certo? E vós sois filho de Abraão, pai da fé. Não é Maria, não. Você vai pela Bíblia. Olha, Jesus disse em Mateus 15:13, toda plantinha que tiver nesse livro que meu pai não plantou será arrancada fora. Agora vamos às 7 igrejas. A primeira igreja, Éfeso. A segunda igreja, Pérgamo. A terceira, Hermina. A quarta, Sarde. A quinta, Tiatira. A sexta, Filadélfia, e a sétima, Laodiceia. Foi passando, que mais ou menos da segunda para a terceira, a Igreja Católica também fazia parte, que uma adventista tem quase 400, que ela foi formada com a metodista, a Saúde, com os batistas, o sábado, do 7º dia, a luterana, Martinho Lutero, toda a Bíblia, 3, e a adventista, pregar o juízo de Deus e há de vir. E ela vai finalizar também assim, com gente, todas as igrejas do lugar do mundo e menos dela. Jesus falou, haverá um só pastor, um só rebanho, um só redil. Conselho de Deus o sábado, que tem 7 coisas. Primeiro, o tempo, Lucas 4:16, Jesus e as sinagogas. Atos dos Apóstolos 16:13, o apóstolo Paulo, após cultuar os cultos no sábado, ia para os rios ao meio-dia cultuar, tinha uma mulher chamada Lídia. E Mateus 5:17, Jesus não veio abolir a lei, que se ele abolisse ele pecava. E a salvação é por ele, que é superior da justiça dos escribas e fariseus. E a característica do remanescente de Apocalipse 12:17, tirou o dragão contra a mulher, foi fazer guerra com os restantes da sua descendência que guardam o mandamento de Deus, tem um testemunho de Cristo, posto em pé sobre a areia do mar. E o remanescente de Romanos 9:27, Isaías pregou para os egípcios fogo como a areia do mar, mas é o remanescente é que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. E verso 28, se não fosse o Velho Testamento, os profetas de lá, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Certo? E Apocalipse 7:2, vi um anjo no nascente do céu que tinha um selo do Deus vivo, dizendo aos 4 anjos, aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, para não deixar o homem e Satanás acabar o mundo, com o selo do Deus vivo, até selarmos nas testas os servos do nosso Deus, o sábado, né? O primeiro é o tempo, segundo é louvar, terceiro é ofertar, quarto, dizimar, quinto, orar, sexto, estudar a Bíblia e sétimo, a oração final. A Bíblia diz que os adoradores de Deus adoram em espírito e em verdade. E em Isaías 58 a 66, será que de uma lua nova a outra, no sábado, Deus virá toda a carne me adorar? É que na nova terra vai ter o mês mensal, 4 sábados semanal. Não vai precisar ter ano. Eu estou falando isso aqui por mim. Não é porque na Bíblia tem, não. Que a lua nova, a lua é mensal. 4 estações. Também 4 sábados. Certo? E Roma colocou Dia das Mães, Dia dos Pais, Adriana Coreatura. 1932, o Rio Grande do Sul veio e Getúlio Vargas era o presidente da República e ele oficializou como Dia das Mães. E teve outro Dia das Mães também, 1º de maio, que foi as mães lá da França, que por causa da guerra, elas foram lá acolhidas. O criatura em lugar do Criador. Vocês querem ver em Romanos o que fala? Romanos 1:18. Os atributos invisíveis de Deus. Agora vamos a 1 Timóteo 1:8. Sobre a lei aqui, ó. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, que mostra nosso pecado, faz nós nos
saber que nós precisamos de um Salvador, nos guiar a Cristo. E é norma do juiz, Tiago 2,12, de tal modo falar e de tal modo proceder, não sabeis que vamos ser julgados pela lei da liberdade. E vi um anjo voando pelo meio do céu dizendo, temei a Deus. O que é temer a Deus? É guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12,13. O resumo de todos é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que lá trazia juízo de todas as obras, que sejam boas, que sejam mais, inclusive as que são escondidas. Nós somos julgados pelas obras, mas somos salvos pela lei. E Efésios, que é o dono da fé, que diz que Maria foi muito de fé, Efésios 6,2. Vamos ver Timóteo 1,8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, os roubadores, os homicídios, os ladrões, os prostitutos, somos nós. Romanos 2,12, muitos sem lei pecaram, sem lei pereceram. Nós que com a lei pecaram, Romanos 2,13, pela lei somos julgados. Mas em Salmo 19,10 diz que o juiz de Deus para os seus é mais doce como favo de mel e mais puro que o ouro refinado ao fogo, que nós somos purificados. E Jesus nos levanta, os passos na areia. Deus escreveu 3 vezes aqui a sua palavra. A lei memorial na tábua de pedra, que simboliza o nosso coração. Lá no rei Ciro, que no Medopésia estava comemorando lá com 1000 famílias, apareceu um nome na mão, escreveu Paté Tequim Ramel. Pesado foi o seu reino e achado em falta na balança. A mão de Deus. E Daniel interpretou. Aí ele morreu com 22 anos de tuberculose. Bebia muito, né? Que nem Raul Seixas, quando ele disse, eu pedi a Deus a música Deus não me deu, eu pedi o diabo, ele me deu, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tenho nada que eu não saiba demais. Ele morreu também com bebida, com 30 e poucos anos. Aí agora pode ter morrido de sal, porque Jesus é especialista para salvar como ladrão à direita. E Raul Seixas também, ele fez um pacto com o diabo para ser ídolo. Diz que a maioria deles, igual a seleção brasileira agora, o maldito jogo, certo, do diabo, a religião no esporte, os maçons lá na França, Londres, no século XVIII, as Olimpíadas tem 5 rodas. As 5 rodas está no Natal, está no quadradinho da bola, as 5 quininhas, fala o couro costurado, tem a mensagem minha, está adorando Deus, ou aves, ou animais, o jogo. E tem a religião no esporte também, certo? Então é isso aí. E agora vamos para Efésios 6:2. Efésios 6:2. Não, Efésios 2:6. Efésios. E nós ressuscitou juntamente. Não. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? De Maria, não de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus preparou para que andássemos nelas. É o fruto da fé, as obras, que a fé sem obras é morta. E a norma do juiz, as obras e a lei. Certo? Agora, Apocalipse 7:2. O anjo que vem do nascente do sol, Jesus é a estrela que vem do nascente do sol, vai vir, ele é ele. Da tribo de Judá foram selados 12.000 com os 12 discípulos. O outro que foi colocado no lugar de Judas, que Judas vai ressuscitar, talvez o ladrão à esquerda, todos aqueles. A mulher de Herodes foram seguidora de Cristo, que Jesus curou o filho dela, e ela teve um som muito ruim com Cristo, falou com ela, não ficasse ele não. Quando Jesus falou, um será tirado, deixado na cama, o outro será apanhado, que é o arrebatamento secreto, que ninguém vai ver, que Apocalipse
1:7 diz: virá com a luz do céu, todo olho verá, até os que os trapassaram, os que morreram vai ressuscitar, todos os anjos, o céu vai ficar em silêncio meia hora. Apocalipse 8:1. E Apocalipse 4, vi uma porta aberta no céu. Certo? E Apocalipse 7:3, esforçai por entrar pela porta estreita, que são pouquinhos, mas pode ser por essa geração. Eu falei que tem 3 coisas. E eu já falei de Lucas, esforçai, também fala na porta de Lucas para esforçai. E 30, 40 anos depois, o médico Lucas escreveu Lucas 23:54. As mulheres e Maria repousaram, era o dia da preparação, prepararam no sábado, repousou conforme o mandamento. Agora vamos ao Apocalipse 7:2. Da tribo de Judá, que era Moisés e Arão, ia para ser de Cristo, que é dos judeus. Todos os salvos estão nessa tribo, porque Jesus é o Salvador dela. Judá, Jesus da Judéia. Moisés e Arão passou para a tribo de Levi, que era 70.000 levitas que cuidavam do templo, que Coré e outras famílias queriam tomar de Moisés e Elias. Eles não arrependeu, Deus mandou Moisés pregar por eles pela última vez, e aí eles não arrependeu, aí mandou as famílias, os povos tudo afastar, e eles ficar junto com as famílias e os animais e tudo. E aí Deus abriu a terra e a terra engoliu eles. Jeremias pregou pela última vez, foi o profeta chamado de Chorão, para os judeus. Estava em Jerusalém, que era para passar a lei e a graça para os outros. Eles não viveu, eles foram corrompidos pelas falsas religiões. Deus falou: você vai pregar para os egípcios, mas eu vou destruir. Depois de 300 anos que Moisés, que Deus não ia arriscar o nome de Moisés do livro da Bíblia, por 40 anos. Certo? A tribo de Judá, 12.000. A tribo de Gade, 12.000. Asser, 12.000. Zebulon, 12.000. Naftali, 12.000. José, 12.000. Manassés, 12.000. Benjamim, 12.000. Judá eu já falei. Eu falei aqui 8, mas é 12. A tribo de Judá, 12.000. Gade, 12.000. Zebulon, 12.000. José, 12.000. Simeão, 12.000. Manassés, 12.000. José, 12.000. Benjamim, 12.000. Rubens, 12.000. E Asser, 12.000. E Manassés, 12.000. Só faltou uma. 12 vezes 12.000, 144.000. De Apocalipse 14:1, no Monte Sião, Moisés e o Cordeiro cantando o canto que só eles sabiam entender. Eles foram únicos, foram comprados da terra. Segundo Coríntios 3:2, 18 diz: quem prostitui e desonra o seu corpo, não sabeis que o vosso corpo são morada do Espírito Santo, comprado por Deus. Quem destruiu o vosso corpo, Deus destruirá ele também. Únicos comprados da terra, os salvos, que acertou a graça desde Abel. Os anjos também, 7º entram, porque Jesus morreu por eles, porque senão Satanás enganaria eles, porque ele foi o primeiro a ser feito da divindade, que é chamado Lúcifer, anjo de luz. Tá? Vocês vão onde é que vocês pegam meus YouTube, lá na rodinha pequenininha, vocês falam: profeta Vanderlei, a origem do mal, quando ele quis sentar no colo de Cristo. Certo? E aí Ezequiel 22:8 e Isaías 14:12, tu, filho da ave estrela da manhã, como cai no céu, subirás um vinho do céu, colocarei meu monte acima das estrelas, a ordem de Deus serei extremamente altíssimo. Agora usando a besta, os Estados Unidos, a França e o falso profeta e o Papa e os irmãos católicos, mas a maioria da adventista a igreja católica tem 1.400 bilhões e os cristãos 2 bilhões. E cadê os outros? E os judeus? Todos aceitando. Certo? Então faz o ano bíblico. Eu já fiz um ano agora, uma vez esse ano. Já estou em Levítico, quero fazer em 60 dias que ela vai ser anulada e caçada. A riqueza é